Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, paz do Senhor Jesus. 5 de junho, quarta-feira da nona semana do tempo comum. Quarta-feira da nona semana do tempo comum. Sou o pastor Écio Cortaz Sardinha, pastor da Igreja Metodista Central em Nova Friburgo, e é uma alegria estar com você aqui no Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você está assistindo esse vídeo que horas? Comenta aí para que eu possa ouvir, acompanhar. Escreva também o nome da sua família, para a gente orar pela sua vida, interceder pela sua casa. Coloque o nome dos enfermos, os aniversariantes. Por exemplo, hoje a Ana Paula está fazendo aniversário, membro da nossa igreja. Deus te abençoe, Ana Paula, em nome de Jesus Cristo. Vai ter pastel de carne, cajuzinho e bolo. Não é uma alegria estarmos na presença do Senhor, querido. É uma bênção do Senhor estarmos juntos. Amém? Esse vídeo está sendo gravado porque eu estou na reunião com o bispo em Teresópolis. Então que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado e pela Tua misericórdia. O Senhor é que nos sustenta todos os dias. Chegamos hoje no dia 5 de junho, essa quarta-feira da nona semana do tempo comum. Te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é santo o tempo todo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado todos os dias. Nada tem faltado. Muito obrigado, Pai, pela Tua bênção, pela Tua misericórdia. Fala conosco agora na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, aqui em Nova Friburgo, essa noite passada, parece também de sábado para domingo, fez 4 graus ali em Campo Coelho. Está muito frio mesmo. Só venha nos abençoar. No frio a pressão sobe. Não é muito difícil o frio. Mas graças a Deus pelo frio também, né? Em nome de Jesus. Queridos, hoje é Marcos 12, 18 a 27. Ontem foi Marcos 12, 13 e 17. E hoje é o 18 ao 27. Jesus está no templo, deve ser terça-feira ou segunda-feira santa. E ele está lá recebendo os ataques, né, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, todos atacando Jesus, para tentar tirar alguma falha nele e tentar destruí-lo, não é? Vamos ver, amados, a palavra do Senhor então hoje, Marcos 12, 18 a 27. Então alguns saduceus que diziam não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva e gerar descendente para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo se casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7, olha 7, hein? Não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão,
nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés o trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse santo evangelho. Fala conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no ano 588 a.C., o reino de Judá caiu na mão dos babilônios e os judeus foram levados de Jerusalém para a Babilônia. No ano 720 a.C., a Síria já havia destruído o Império de Israel, ou o Reino de Israel, que é o Reino do Norte. O Império Assírio destruiu o Reino de Israel em 720, 721 a.C. E no ano 588, o Império Babilônico, o Império Caldeu, vem e destrói Jerusalém. Queima o templo, destrói o templo em 588. Os judeus então vão para a Babilônia e passam 70 anos lá. Lá eles criam uma religião chamada judaísmo. O judaísmo ele é criado nesse período babilônico. Ali foi formado o judaísmo, as sinagogas. E junto com o judaísmo surgiram pelo menos 5 seitas judaicas, 5 grupos, 5 denominações judaicas. Por exemplo, existe o cristianismo, e dentro do cristianismo existem vários segmentos: catolicismo romano, ortodoxos, protestantes. Dentro dos protestantes existem os evangélicos, batistas, metodistas, presbiterianos, vários grupos. São segmentos. Então existiam 5 seitas judaicas, 5 segmentos judaicos, 5 denominações judaicas. A mais extrema para um lado, a mais extrema para um outro. Lá no sul de Israel tinha os essênios, que eram judeus monges, que viviam na comunidade Qumran. Existiam também os saduceus, que eram judeus materialistas, que não criam em anjo, nem em ressurreição, nem em vida depois da morte, nem recompensa eterna. Existiam os fariseus, que a palavra fariseu no hebraico significa separado. Eram pessoas santificadas, separadas, rigorosos, legalistas, ritualísticos. Existiam os sirácidas, que eram os zelotes, que eram aqueles judeus que usavam da arma, da cirasta, porque eles usavam uma faca pequenininha, e com essa faca eles iam matando os romanos. Eram aqueles que queriam o reino de Deus à força, no sangue, na briga, na confusão, na revolta, na greve. E existiam também os herodianos, que eram um partido, era um grupo judeu, parece que apoiava Herodes, sua família. Talvez os herodianos fossem o descendente do rei Asmoneu, mas eram as seitas judaicas. Hoje nós vemos aqui os saduceus. A aristocracia judaica, ela era quase toda formada por saduceus. Saduceus não crê em nada. Por isso, irmãos e irmãs, essa conversa de hoje aqui com o Senhor Jesus. E nós vemos aqui, amados irmãos e irmãs, eu quero deixar 3 palavras aqui. A primeira palavra é incredulidade.
a incredulidade dos saduceus. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam em anjos. Eles não criam em espírito humano. Não criam em vida após a morte. A religião dos saduceus era: eu sou abençoado aqui na terra, então tenho que prosperar aqui na terra, ser muito rico aqui na terra, não ter doença aqui na terra. Então, vida feliz, vida eterna para os saduceus, era a vida aqui na terra. Eles eram completamente incrédulos e materialistas. Você vê aqui no Evangelho que eles aproximam de Jesus e perguntam: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua mulher sem filho, o irmão desse homem deve casar com a viúva para gerar descendente para o falecido. Essa palavra gerar, que aparece 3 vezes no Novo Testamento e uma vez aqui em Marcos, no grego, significa suscitar, levantar descendente para o falecido. Então a lei dizia assim: o rapaz se casou com uma mulher, morreu sem deixar filho. Então seu irmão se casava com ela e os filhos que nascessem dessa viúva seriam do filho do irmão falecido. Era uma lei estranha, né? Olha que coisa. Aí eles dizem o seguinte, a história que eles contam: havia uma mulher que tinha 7 maridos. Se casou com o primeiro, não teve filho. Aí se casou com o segundo, para suscitar descendente para o primeiro, não teve filho. Se casou com o terceiro, não teve filho, ele morreu. Todos os 7 morreram e no final ela morreu. Aí eles perguntam assim ao Senhor Jesus: e por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será sua esposa? Porque os 7 se casaram com ela. Estavam querendo colocar Jesus numa armadilha. Ora, se existe vida eterna, essa mulher, afinal de contas, é a esposa de quem? Do primeiro, do segundo, de qual dos 7 ou dos 7? Estava fazendo uma chacota, ridicularizando Jesus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Então essa pergunta que não tem nada a ver de casamento após a morte, tem a ver com relação à incredulidade que os saduceus tinham com relação à ressurreição. Aquele que é incrédulo, ele complica tudo. Você pode passar um tempão com o incrédulo. Ele complica tudo, ele não consegue entender. Ele não entende porque você é fiel, porque você é crente, porque você lê a Bíblia, porque você é dizimista, porque você oferta na obra missionária. O incrédulo, ele vai ridicularizar você. Ele vai inventar histórias para falar mal de pastor, da igreja. Ele vai passar para você vídeo de pastores roubando, falando bobagem, palavrão, para tentar desconstruir a tua fé. Os saduceus, amado, eram ricos. Quando você vai em Jerusalém e vê a maquete de Jerusalém, você vê lá o bairro dos sacerdotes. A maioria dos sacerdotes eram saduceus. O bairro dos ricos, da aristocracia judaica. Estava todo mundo lá junto. Eles eram incrédulos. Essa história de quem ela será a mulher na ressurreição é uma história, conversa fiada, porque ele não acreditava em Jesus. Não acreditava em ressurreição de mortos. Eles eram incrédulos. O incrédulo conversa fiada. O incrédulo tira o teu tempo para falar bobagem. O incrédulo tenta desconstruir a Bíblia. Incrédulo é incrédulo. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então eles criam essa parábola para falar mal da ressurreição, para ridicularizar.
Então você vê em primeiro lugar a incredulidade. Em segundo lugar você vê o erro, o engano. Jesus diz assim, Jesus termina dizendo, né? Vocês estão completamente enganados, completamente no erro. Olha o versículo 24. Jesus respondeu, será que o erro, essa palavra que aparece 39 vezes no Novo Testamento grego e 4 vezes aqui em Marcos, significa desviar-se, ser enganado. Olha que coisa, ser logrado. O erro de vocês, será que o erro de vocês não está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Vocês não conhecem nem as Escrituras, nem conhecem o poder de Deus. Aí está o erro de vocês. Queridos irmãos e irmãs, olha aí, não conhecer as Escrituras. E olha que os saduceus liam as Escrituras, mas uma coisa é ler, outra coisa é conhecer. Quantas pessoas, mesmo lendo as Escrituras, continuam com o caminho errado, com idolatria, com mentira, com falcatrua, com tanta coisa errada? Jesus diz que o erro desses saduceus era não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Amado, Jesus tem poder para te ressuscitar no último dia. Hoje, quando a gente morre, quando a pessoa morre, uma porta se abre, a gente que é servo do Senhor, né? Uma porta se abre e a gente entra ali. Mas no final dos tempos, o Senhor nos dará um corpo novo. Você pode olhar no espelho e falar assim, eu terei um corpo novo na ressurreição dos mortos. Nós não estaremos lá no céu só em espírito, não. Haverá a ressurreição dos mortos. Isso significa que Deus te dará um corpo novo. É o poder de Deus. Deus tem o poder para nos dar um corpo novo, sim. Então, Jesus está dizendo, o problema de vocês é que vocês erram por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Querido, tudo que está nas Escrituras, palavra de Deus, é verdade. A nossa fé não é uma fé ilusória, não é uma fé no pensamento positivo, no nada, não. Nossa fé tem uma lógica, e a lógica da nossa fé é a palavra de Deus. Nós desenvolvemos todo o nosso pensamento, toda a nossa lógica na palavra de Deus. Assim diz as Escrituras. Da mesma forma, amado, nós cremos no poder de Deus. Cremos. Deus é poderoso para fazer com que o nosso corpo seja ressuscitado no final dos tempos. Deus é poderoso para te abençoar hoje, para abrir uma porta hoje, para entrar com providência hoje, para hoje entrar com a resposta que você precisa. Hoje, eu tenho que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Jesus faz uma pergunta, né? Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ele vai pergunta para eles. Essa conversa fiada aí, essa história de mulher que se casou com 7 homens, será se essa história maluca aí não é porque vocês
não conhece a Escritura nem o poder de Deus? Quando a pessoa não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus, ela inventa história maluca. Ela quer tirar você da igreja, ela quer paralisar a sua fé, ela quer dizer que a sua fé é ilusória, ela quer dizer que você está perdendo tempo, porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Primeiro nós vemos aqui a incredulidade, depois nós vemos o erro e por último nós vemos a verdade. A verdade. No versículo 25 ao 27. Olha a verdade. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, que é o problema dos saduceus, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Amado, nós não casaremos mais. Eu sou casado com a Marisa aqui na terra. No céu, não. No céu, não vou me casar com a Marisa nem permanecer casado. No céu, nós seremos como anjos. A Eni, o Henrique, eu e Marisa, todas as pessoas, nós seremos como anjos. Ninguém casa no céu, ninguém reprocria no céu, ninguém tem filhos no céu, não existem relações no céu. Seremos como anjos de Deus. Na ressurreição, não se casam, nem se dão em casamento. Na ressurreição seremos como anjos. Querido, Jesus diz no 26, quanto aos mortos, o problema dos saduceus eram os mortos. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam. Vocês nunca leram no livro de Moisés, no Pentateuco? Vocês nunca leram? Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram? No trecho referente à sarça, em Êxodo, como Deus lhes falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Abraão já estava morto, Jacó já estava morto, Isaac já estava morto. Mas falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Jesus diz, quando lá na sarça, Deus fala para Moisés, eu sou Deus de Abraão. Ele diz assim, eu sou o Deus do falecido Abraão. Não, eu sou o Deus do falecido Jacó. A Bíblia nunca tratou os homens da Bíblia assim, coitado, já foram embora, morreram. Não, estão vivos. Assim também nós, quando tratarmos dos servos de Deus que morreram, nós não podemos usar a palavra no passado. A Ivete, a Moisete, a Marlete foram uma bênção. Não, amado. Não foram uma bênção. São uma bênção. Nunca se refira ao servo de Deus que faleceu no passado. O irmão José foi uma bênção. Digo, o irmão José é uma bênção. Ele está lá com Cristo agora. Eu não tenho contato com ele, não falo com ele, graças a Deus. Não existe essa conversa entre morto e vivo. Mas ele está lá no céu, glorificando a Deus. Vivo da Silva, abençoado, feliz. Amado, assim é a nossa vida, querido. Você não precisa ter medo nenhum. Não existe. Aquele que está em Cristo não morre, já ressuscitou. E Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Deus está dizendo para os saduceus, com referência aos mortos, aos que ressuscitam, vocês nunca leram lá que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Está se referindo como um vivo, porque eles ressuscitarão. Essa é a verdade, amado. A vida eterna é uma verdade.
A vida após a morte é uma verdade. A ressurreição dos mortos é uma verdade. Todos os que morrem em Cristo hoje estão no céu conscientes de Jesus, de Deus, da fé, de quem eles são. Ninguém fica dormindo no pó da terra. Isso é uma heresia do século XIX. Nós morremos e somos levados para Jesus. Coisa linda demais. A palavra do Senhor nos garante a vida eterna. Nós já somos vitoriosos, nós já estamos com Cristo. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Querido, fique com a verdade. Cuidado com a incredulidade, cuidado com o erro dos saduceus. Fique na verdade. A verdade é que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E todos que morreram em Cristo estão vivos com Deus no céu, esperando a ressurreição dos mortos. Mas vivos com Deus no céu. Estão lá com o Senhor. A Bíblia em Apocalipse fala que os mortos estão debaixo do altar de Deus, conversando com Deus. As pessoas me perguntam, pastor, na vida eterna nós vamos nos conhecer? Querido, Pedro conheceu Moisés e Elias. Será lá no céu, falou, quem é Moisés? Não sei, ninguém sabe quem é Moisés. Nem o Moisés sabe que ele é Moisés. E ninguém vai reconhecer. Não, todos nós vamos saber quem é Moisés, quem é Maria, quem é José, quem é Pedro, quem é Tiago. Ora, se eu vou saber quem é Pedro, Tiago, Maria, José, eu vou saber quem é Herodia, quem é Eni, quem é Teresa Pereira, quem é Lonede. Eu vou saber quem você é. Nós nos reconheceremos. Querido, permaneça nas Escrituras e no poder de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra essa manhã. Nós recebemos a Tua bênção nesse dia 5 de junho, quarta-feira da 9ª semana do tempo comum. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido irmão e irmã, hoje eu estou em reunião com o bispo. Se Deus quiser, amanhã, quinta-feira, é ao vivo, aqui no nosso Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Se Deus quiser e permitir. Amém? Vamos orar então nesse momento pela nossa família, pelo meu filho Estevão, pela minha filha Lídia, o esposo Arthur, que ainda não é salvo, precisa se converter, passar a ir para a igreja. Me ajude em oração por isso. Pela Marisa, pela minha vida. Que o Senhor continue nos abençoando, nos sustentando. Ore pela sua família. Orando pelo aniversário da Ana Paula, em nome de Jesus. Orar também pelos enfermos, a Marta, esposa do bispo, Ana Célia, esposa do Clodoaldo, o Lucas Prevato, todas as pessoas que estão enfermas, a nossa irmã Penha, Jaime. Orar também pela nossa vida financeira, irmãos. Que Deus venha entrar com providência, com graça, com livramento. Precisamos muito do Senhor na nossa vida. Orar também, querido, pela nossa igreja, para que Deus faça uma grande obra e a nossa igreja venha crescer, crescer, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Orar também, amados irmãos e irmãs, por esse mundo que sofre, a reconstrução do Rio Grande do Sul, os países que estão em guerra, né? Cada vez esse mundo vai caminhando para o caos. O Senhor vem abençoar e salvar. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós agora e para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Beijo, a paz do Senhor.